Um mecânico simples, acostumado a lidar com graxa e parafusos, jamais imaginaria o que encontraria naquele fim de tarde. O vento cortava as colinas esquecidas nos arredores da cidade, trazendo consigo o cheiro amargo de ferrugem e feno velho. Ali, entre sombras do passado, um celeiro desmoronado se erguia como uma cicatriz no tempo. Luke Callahan, com as mangas da camisa arregaçadas e os braços manchados de graxa, atravessava os matos altos atrás de uma cerca partida. Tinha ouvido falar de uma velha caminhonete Chevy abandonada por ali e precisava desesperadamente de uma peça, o suporte da correia dentada, algo raro, caro demais para o seu bolso apertado. Com a lanterna em mãos, varria a escuridão do maior celeiro, onde reflexos metálicos piscavam entre as tábuas podres e as sombras dançavam com o farfalhar das árvores. Entrou com cuidado. As botas rangiam sobre as tábuas rachadas. O cheiro veio primeiro. Ar velho, madeira podre e algo mais. Metálico. Ele parou, ouviu. Um som quase imperceptível. Não era o vento. Era um sussurro, um pedido abafado. O coração dele disparou. A voz veio fraca, suplicante. Por favor, me ajuda. Por favor. Ele seguiu até o estábulo nos fundos, meio desmoronado pelo tempo. Se ajoelhou e empurrou uma das tábuas caídas. A luz da lanterna iluminou o canto escuro. O que ele viu fez seu estômago virar. Uma jovem, acorrentada, os pulsos e tornozelos presos por grossos elos de metal, o corpo fraco, tremendo, um pano amarrado sobre a boca, hematomas pelos braços e pernas, as roupas rasgadas, o cabelo embolado e sujo colado ao rosto, os olhos arregalados presos aos dele, cheios de pânico. Sem pensar, Luke largou a lanterna e foi até ela. Quando tentou tocar o pano da boca, ela se encolheu, desesperada. Ele falou baixo, firme. Eu não vou te machucar, juro. Tô aqui para ajudar. Ela hesitou. Depois parou de resistir. Ele afrouxou o pano e ela tossiu, puxando o ar com dificuldade. Não chama ninguém, por favor. Ainda não. Eu só preciso sair daqui. Para bem longe. Ela murmurou, a voz falha de medo. Luke congelou, surpreso com a urgência. Aquela não era a reação de quem queria ser resgatada pelo mundo. Era de quem fugia dele. Ele assentiu. Tudo bem. Ninguém vai saber. Só eu. Pegou a chave inglesa do cinto e começou a forçar o cadeado. Foram segundos eternos até o estalo metálico libertar as correntes. Ela caiu nos braços dele, desmaiando, o corpo leve e machucado. Já passou, ele sussurrou. Com cuidado, carregou-a para sua caminhonete. Ela estremecia a cada movimento, os olhos varrendo o escuro como se alguém fosse surgir das sombras. Onde você mora? Ele perguntou ao prendê-la no cinto de segurança. A cabeça dela se moveu suavemente. Em lugar nenhum seguro. Ele entendeu sem precisar de mais explicações. Levou-a para sua casa, uma garagem reformada no fim de uma estrada velha, onde vivia sozinho e só recebia quem realmente precisava de um conserto barato. Ainda não perguntou o nome dela. Não era a hora. Ela precisava de calor, silêncio, água. Dentro de casa, ele a deitou no sofá, a envolveu em um cobertor macio e buscou o kit de primeiros socorros. Limpou os machucados com cuidado. Ela não dizia nada, mas seu silêncio falava alto. Não era medo, era análise. Como se ela avaliasse se ele era mais um no caminho de horrores que já enfrentara. Meu nome é Luke, ele disse com a voz baixa, enquanto passava a pomada com delicadeza num corte em sua bochecha. É tudo o que você precisa saber por enquanto. Aqui você está segura. Os lábios dela se moveram devagar. Meline. Certo, Meline, tá com fome? Ela hesitou. Depois assentiu, quase imperceptível. Ele esquentou uma lata de sopa e a colocou ao lado dela, recuando em seguida, respeitando o espaço. Meline ficou ali, encarando o prato por longos segundos, até que seus dedos trêmulos finalmente alcançaram a colher. Luke se encostou na parede, braços cruzados, observando a respiração dela estabilizar aos poucos. O silêncio entre os dois não era desconfortável, era necessário.
O que quer que tivesse acontecido naquele celeiro, ainda era cedo demais para ser dito, e ele não ia forçar. Luke passou a noite no galpão, com um ouvido atento aos menores ruídos. O mundo lá fora continuava girando, e em algum lugar alguém provavelmente achava que Meline estava morta, ou pior, mas ela estava ali, e só ele sabia disso. Com as horas passando devagar e o céu clareando de preto para cinza, Luke olhou para a velha placa enferrujada pendurada sobre sua bancada. Mantenha as mãos sujas, mantenha o coração limpo. Ele nunca tinha dado importância a essas palavras, até agora. Quando foi ver como ela estava, Meline ainda dormia, encolhida debaixo do cobertor, uma das mãos agarrada à ponta, como se aquilo fosse sua última âncora. Luke ficou parado por um instante, observando. Depois se virou e foi até a porta. Ele tinha cruzado uma linha que o mundo jamais entenderia, mas ao olhar nos olhos dela, naquele celeiro, vendo o desespero, o medo cru, ele fez uma escolha. Escolheu acreditar nela, sem distintivo, sem câmeras, sem recompensas, apenas confiança. E se o mundo viesse bater na sua porta, teria que passar por ele primeiro. A manhã chegou envolta numa névoa dourada e em partículas de poeira. Raios de sol escapavam pelas persianas tortas da garagem, formando listras suaves no chão, marcado por parafusos soltos, peças antigas e manchas de óleo que o tempo já havia tornado eternas. O cheiro de graxa ainda pairava no ar, agora misturado ao aroma acolhedor de caldo de galinha, vindo de uma panela no fogareiro portátil. Meline mal tinha se movido desde que desabou no sofá na noite anterior, mas agora seus olhos estavam abertos, examinando o ambiente com cautela. Quando viu Luke entrar com uma tigela lascada nas mãos, se sentou num salto, o corpo reagindo antes da mente. — Você está segura? Ele disse com calma. — Não mexi nas suas coisas. Também não chamei ninguém. Ela olhou para a tigela com desconfiança. — O que é isso? Sopa. Não tenho muito mais do que isso. Ele a colocou sobre a mesinha ao lado dela. Come quando quiser. Não ficou por perto. Voltou para sua bancada do outro lado da garagem, fingindo estar concentrado num alternador velho. Mas estava ouvindo. Alguns minutos depois, o som da colher batendo suavemente indicou que ela cedeu. Luke. A voz dela agora era mais suave. É esse seu nome, né? Ele assentiu, sem virar de imediato. É. Sou Meline, ela repetiu, mesmo já tendo dito antes, mas dessa vez parecia ter um peso diferente, como se agora significasse algo. Luke olhou por cima do ombro e sorriu, tranquilo. Prazer de novo, Meline. Ela deu mais uma colherada na sopa, engoliu, e então pousou a tigela com um baque que soou mais pesado do que o próprio prato. Acho que preciso te contar uma coisa. Luke não disse nada, apenas assentiu de imediato, dando espaço a ela. Fui sequestrada 2 noites atrás. Ela começou, encarando o chão. Pleno meio da tarde, bem na frente de uma cafeteria perto da minha casa. Eles não foram descuidados. Sabiam da minha rotina. Estavam esperando. A voz dela endureceu ao forçar as palavras através da lembrança. Um deles fingiu pedir informações. Outro me agarrou por trás. Eu lutei. Mordi um deles com força suficiente para fazer sangrar. Mas me bateram com força. A última coisa que lembro foi estar na traseira de uma van, sem vendas, sem máscaras. Eles não tinham medo que eu os reconhecesse. Os nós dos dedos de Luke empalideceram ao apertar a chave inglesa que segurava. Me levaram para aquele celeiro depois do anoitecer. Me amarraram. Um deles não parava de rir, dizendo que logo eu seria resgatada. Ela disse com amargura. Não se preocupe, querida, ele disse. Nosso chefe vai bancar o herói. Vai chegar quebrando tudo e você vai cair direto nos braços dele. Luke levantou os olhos, o olhar se estreitando. Você acha que foram contratados? Ela assentiu. Não sei por quem, mas não eram bandidos de resgate. Nem sequer pediram dinheiro. Era como se estivessem encenando algo, como se quisessem me assustar, só o suficiente.
Luke atravessou o cômodo e sentou a alguns metros dela. Você tem ideia de quem pode ter feito isso? Os olhos dela buscaram o rosto dele. Tenho um palpite, mas se eu disser o nome, tudo muda. Não preciso do nome, ele disse com calma. Ainda não. Ela piscou surpresa. Por que não? Porque agora, o que você precisa é comer, respirar e sentir que o mundo não está desabando sobre você. O resto pode esperar. Meline soltou o ar devagar e, pela primeira vez, os ombros dela relaxaram um pouco. Você não vai perguntar se eu estou inventando ou se sou louca. Não. Por quê? Ele deu de ombros. Porque você não parecia louca quando eu te encontrei. Parecia assustada. E porque ninguém se acorrenta sozinho num celeiro. Ela soltou uma risada curta, quase surpresa, e depois ficou em silêncio. Tem outro motivo para eu não querer que você chamasse alguém, ela disse. Se a pessoa que fez isso souber que eu escapei, vai tentar de novo. E dessa vez talvez eu não tenha tanta sorte. Luke se recostou na cadeira, os braços apoiados nas coxas. Você quer sumir por um tempo? Ela assentiu. Posso te ajudar com isso, ele disse. Este lugar não é nenhum luxo, mas ninguém aparece aqui, a não ser que esteja me devendo por um carburador. O olhar dela suavizou. Por que está me ajudando? Zrene, ela perguntou. Ele inclinou a cabeça. Acredita que é porque eu sou uma pessoa decente? Ela arqueou a sobrancelha. Sinceramente, nesse mundo? Não. Ele riu. Justo. Ela olhou em volta da oficina, os cantos improvisados para viver, a bagunça organizada de uma vida levada no silêncio. Você mora aqui. Desde que meu pai morreu, ele me deixou a oficina, sem família, sem passado glamouroso, só óleo, esforço e trabalho honesto. Meline puxou o cobertor com mais força ao redor do corpo. Você é a primeira pessoa em muito tempo que não quis nada de mim. Eu nem sei quem você é, Luke respondeu, dando de ombros. Exatamente. Eles ficaram em silêncio por mais alguns instantes. Um silêncio pairava entre eles. Não um vazio, mas algo cheio, denso, feito de palavras não ditas, de confiança frágil e inesperada. Lá fora, o sol subia alto sobre a cidade, completamente alheia ao que acabara de acontecer nas sombras de suas ruas. E ali dentro, sentada à frente de um homem que não se importava com sobrenomes ou passados perigosos, estava uma garota com um nome grande demais, respirando viva, por enquanto. A notícia se espalhou como fogo em mato seco. Urgente. Malini Carrington, herdeira da fortuna Carrington Biomedical, foi oficialmente declarada desaparecida. Autoridades afirmam que ela foi vista pela última vez em frente a uma cafeteria no centro da cidade, 2 noites atrás. Fontes apontam para possível crime. Luke ficou parado no meio da garagem, segurando uma chave inglesa que, de repente, parecia pesar o dobro. O rádio na prateleira zunia com vozes, repórteres especulando, convidados analisando o histórico da família dela, seu valor, sua influência. Ele lançou um olhar em direção ao quarto dos fundos. Meline estava lá, viva, segura, tomando chá na beirada da cama improvisada, os joelhos recolhidos contra o peito, o rosto empalidecendo ao ouvir o nome Carrington ecoar das caixas de som. Você não disse Carrington, Luke falou devagar, tentando entender. Meline levantou o rosto, os olhos carregados de culpa. Eu ia dizer. Eu só... não queria que mudasse tudo. Luke abriu a boca, mas a fechou sem dizer nada. Desligou o rádio. Eu não me importo com o seu sobrenome, disse por fim. Mas aquele nome, Carrington, significava poder, influência e inimigos. Ambos sabiam o que viria. E veio rápido. No final da tarde, o primeiro carro da polícia apareceu na entrada da garagem, levantando uma nuvem de poeira atrás dele. Mais 2 vieram em seguida, acompanhados de uma SUV preta com vidros escurecidos. Um homem de terno escuro saiu, exibindo um distintivo que definitivamente não pertencia ao departamento local. Eles agiram com rapidez. 3 oficiais circularam pelos fundos.
Dois se aproximaram da porta com passos calculados. Luke atendeu antes mesmo que batessem. Você é Luke Callahan? O homem de terno perguntou, os olhos vasculhando o interior da garagem. Sou? O que está acontecendo? Levante as mãos onde possamos ver. Meline apareceu na porta atrás dele. Espera, espera. Ele não. Afaste-se, senhora. Um dos oficiais ordenou ríspido. Temos motivos para acreditar que este homem está envolvido no sequestro de Malini Carrington. As mãos de Luke se ergueram lentamente. Isso é um engano. O homem do terno deu um passo à frente, a voz gelada. Temos depoimentos de 3 suspeitos que estão sob custódia. Eles disseram que você orquestrou o sequestro, que ofereceu dinheiro para manterem ela aqui enquanto negociavam um resgate. Os olhos de Meline se arregalaram. Isso não é verdade, disse ela. Luke não se mexeu. Seus olhos encontraram os dela, firmes, inabaláveis. Se você não disser nada, ele disse com a voz calma, eles vão acreditar no pior. Os policiais avançaram. O aço frio apertou em torno de seus pulsos. Meline correu na direção dele. Ele me salvou. Ele não me sequestrou. Ele me encontrou. A voz de Meline tremia, mas era firme. Ele ficou sozinho com você por mais de 48 horas, tempo mais que suficiente para manipular sua percepção, rebateu o agente com um tom cortante. Isso se chama vínculo de trauma, clássico direto dos livros. Luke não disse nada. Não resistiu enquanto era levado até a viatura. Meline o seguiu, o pânico se instalando como um nó no estômago. Vocês estão cometendo um erro. Ele não fez nada de errado. O homem se virou para ela, menos hostil, mas ainda clínico. Senhora, você passou por muita coisa. Vamos ouvir seu depoimento após um exame médico, mas agora nosso dever é garantir sua segurança e que ele responda pelas alegações dos envolvidos. A porta se fechou com um clique final, selando Luke lá dentro. A viatura partiu, levando com ela o único homem que acreditou nela sem perguntar quem ela era. Meline ficou parada na nuvem de poeira deixada para trás, o coração acelerado, os punhos cerrados. Ela não usava mais correntes, mas alguém agora ocupava o lugar onde ela esteve, e desta vez o silêncio não protegeria ninguém. Ele destruiria o único que a havia salvado. O quarto do hospital cheirava a desinfetante e flores caras. Arranjos cobriam o parapeito da janela. Orquídeas, lírios, rosas, todos com bilhetes de simpatia e votos de melhora. Nada daquilo importava. Meline estava sentada, ereta na cama, o coração pesado. Os pulsos ainda traziam marcas vermelhas, discretas. Seu rosto recuperara a cor, mas por dentro ela afundava. A porta se abriu devagar. Um homem de terno azul marinho, perfeitamente alinhado, entrou. O maxilar firme, o sorriso polido demais para ser real. Capa de revista. Madeline, ele disse com calor artificial. Graças a Deus você está bem. Nathaniel Rhodes, é claro. Ela não retribuiu o sorriso. O que você está fazendo aqui? Ele soltou uma risadinha, como se sua própria ousadia o constrangesse. Seu pai me ligou. Disse que você precisava de rostos familiares. Estava preocupado. Eu fiquei maluco esses dias. Ela enrijeceu. Estive desaparecida por 3 dias. Onde você estava antes disso? Eu não queria atrapalhar, respondeu, com suavidade ensaiada, aproximando-se. Mas agora que sabemos quem está por trás de tudo, eu tinha que vir. A testa dela se franziu. Sabemos? Nathaniel tirou um envelope elegante do bolso interno do paletó. As autoridades encontraram isso com o homem que foi preso, Luke Callahan. Está tudo aqui. Mensagens, transferências digitais, plantas da propriedade do seu pai. Ele orquestrou tudo. Meline pegou o envelope. Dentro havia impressões. Mensagens de texto supostamente trocadas por Luke, transferências de dinheiro de contas que ela nunca vira, documentos perfeitamente formatados. Tudo limpo demais. Nathaniel se aproximou mais, a voz agora baixa. Ele te enganou, Meline. Você estava fragilizada.
Ele é inteligente, manipulador, usou seu trauma para conquistar sua confiança. A mente dela girava. Tudo aquilo era conveniente demais. Eu quero acreditar em você, disse com cuidado, mas tem algo que não bate. Ele inclinou a cabeça. Como o quê? A voz dela se firmou. Como o fato de que o homem que me sequestrou nunca pediu resgate, nunca me ameaçou, nunca exigiu nada, e não fazia ideia de quem eu era, até ouvir no rádio. O sorriso de Nathaniel não vacilou. É assim que manipuladores agem. Fazem tudo parecer casual, ganham sua confiança, mas cada movimento é calculado. Meline engoliu seco. A lembrança do celeiro voltou com força, as correntes, as vozes zombeteiras. O chefe vai vir resgatar a princesa. Na hora, ela achou que era apenas uma piada sádica. Agora aquela frase ardia na memória. Ela encarou Nathaniel, os olhos fixos, a voz como uma lâmina. O que você está escondendo? A pergunta cortou o ar como lâmina. Nathaniel piscou surpreso. Com licença? Meline se levantou, ignorando a dor nas pernas. Você sempre tentou se aproximar da minha família. Meu pai confiou em você uma vez, mas eu nunca confiei. E você odiava isso. Isso não é justo, rebateu ele, mas a voz soou menos firme. Ela caminhou até a janela. Eu fiz uma pesquisa enquanto estava fora. Sua empresa, a Rhodes International, está sob investigação por patentes médicas fraudulentas e lavagem de dinheiro em paraísos fiscais. Existe um processo federal pendente contra você. O sorriso dele finalmente cedeu. Você não devia acreditar em tudo que lê. Eu não acreditei, respondeu ela com frieza. Mas eu acredito em timing e motivo. Ele deu um passo à frente, a expressão endurecendo. Madeline, eu vim te proteger. Eu te amo. Ela se virou lentamente, a voz cortante como gelo. Você veio proteger a si mesmo. Se eu me casasse com você, tudo isso desapareceria. Você se tornaria intocável com o nome Carrington atrelado ao seu caso. Ele ficou em silêncio. E aquele silêncio disse tudo. As peças se encaixaram de uma vez. O sequestro, o resgate encenado, a prisão de Luke. Tudo uma farsa cuidadosamente orquestrada. E Luke? Luke não era um monstro. Ele era a única coisa real em toda aquela encenação. Meline sentiu o ardor nos olhos, mas não deixou as lágrimas caírem. Não por Nathaniel. Nunca mais. Você tentou transformar o meu medo no seu plano de fuga, disse ela com firmeza. Mas cometeu um erro de cálculo. Ele franziu a testa. Qual? Ela deu um passo à frente, a voz em chamas. Você subestimou quem eu realmente sou. Meline deixou a mansão Carrington ao amanhecer. Os saltos ecoaram suavemente sobre os degraus de mármore, o som sendo engolido pela névoa baixa que ainda cobria o jardim. Ela estava vestida de forma simples, sem joias, sem casaco de grife, apenas um trench coat bege e uma bolsa de couro pendurada no ombro. Não pegou o carro da família. Chamou um aplicativo de transporte e deu o endereço de uma parte da cidade onde os amigos do pai jamais colocariam os pés, e desapareceu. Deixou para trás uma casa cheia de silêncio, sussurros e advogados que imploraram para que deixasse os canais oficiais cuidarem do assunto. Mas Meline sabia que esses canais não eram feitos para pessoas como Luke. Eles existiam para proteger homens como Nathaniel. Antes do meio-dia, ela já havia contratado um investigador independente, alguém sem vínculos com sua família, sem favores a dever ao nome Carrington. Juntos, eles refizeram cada passo, do celeiro à garagem de Luke, da estrada de terra até um posto de gasolina próximo, onde uma câmera de segurança quase milagrosamente havia captado imagens borradas. Luke carregando uma mulher ensanguentada e coberta de sujeira até sua caminhonete. Ela estava inconsciente, largada sobre o ombro dele, mas viva. O horário batia com cada minuto da história de Meline. Encontraram um fazendeiro aposentado, 2 quilômetros do celeiro. Ele confirmou ter ouvido correntes na noite anterior. Lembrava da caminhonete de Luke por causa do espelho lateral quebrado.
Disse que Luke tinha passado por lá uma semana antes, procurando peças. Parecia que queria consertar alguma coisa, disse o velho. Nunca pensei que fosse uma pessoa. O advogado de Meline reuniu cada foto, depoimento, gravação, cada fragmento da verdade. E dessa vez, ela não se calaria. Juntos eles compilaram um relatório que contrariava cada alegação feita pelos capangas contratados por Nathaniel, as chamadas provas contra Luke, falsos extratos bancários, mensagens de texto rastreadas até um servidor em nuvem registrado a uma empresa de fachada vinculada a uma subsidiária da Rhodes International. Era irrefutável, e ainda assim, talvez não fosse suficiente. Depois que um homem é pintado como culpado, avisou a advogada de Madeline. O sistema raramente volta para conferir se usou o pincel certo. Madeline não hesitou. Então eu usarei uma cor mais forte. Ela passou a noite inteira escrevendo sua declaração, página após página, sobre o que lembrava, o que Luke fez e o que agora sabia que haviam feito a ele. Ela entregou a declaração, não ao seu pai, não à polícia, mas à mídia. Na manhã seguinte, ela estava em um palco diante de um tribunal, com câmeras disparando flashes, repórteres gritando seu nome. Seu pai observava dos degraus atrás dela, braços cruzados, o rosto impassível. Nathaniel não estava em lugar algum. Ela segurava o microfone com as duas mãos, firme, apesar do vento cortante que chicoteava sua capa. Fui sequestrada, começou. Mas a parte mais perigosa não foi o celeiro, as correntes ou o medo. Ela fez uma pausa. Foi o silêncio depois da pressão para deixar tudo enterrado. A sugestão de que o homem que salvou minha vida, Luke Callahan, fosse qualquer coisa além de um herói. Ela relembrou cada detalhe, sem esconder nada. Como Luke a encontrou. Como ele se recusou a explorar seu nome. Como ele lhe deu calor, comida, segurança e espaço para respirar. Como ele nunca perguntou quem ela era, apenas se ela estava bem. Eu devo a ele tudo, disse ela, sua voz embargada de emoção. Então olhou para a multidão, repórteres, moradores, estranhos, e direto para as câmeras. Se o sistema de justiça não pode proteger um homem como Luke Callahan, que não tinha nada, que fez tudo certo, que salvou uma vida sem pedir nada em troca, então eu não tenho mais razão para carregar o nome Carrington. Suspiros ecoaram pela multidão. Ela continuou, agora com a voz firme. Renuncio a qualquer associação que proteja predadores, puna a verdade ou permita que o poder distorça a realidade. Não ficarei atrás do meu nome se esse nome silenciar os inocentes. Ela deu um passo para trás. Os flashes explodiram, os repórteres gritaram perguntas, mas Madeline não respondeu. Ela não precisava. A verdade já havia falado, e dessa vez o mundo ouviu. Eles liberaram Luke ao amanhecer. Sem câmeras, sem coletiva de imprensa, apenas um atendente atrás de um vidro, deslizando um envelope manila com seus pertences pessoais. Carteira, cinto, relógio. Ele não fez perguntas, não ligou para ninguém. Não olhou para trás quando os portões se fecharam atrás dele. Ele caminhou 8 quilômetros pela cidade e não parou nem uma vez. O mundo o havia decidido culpado, antes de ouvir uma palavra de sua boca. Agora que sabia a verdade, ainda assim não se desculpou. Simplesmente seguiu em frente como sempre fez. Ele não foi para casa. Em vez disso, foi para um lugar onde ninguém o conhecia, onde seu nome não importava, onde a graxa debaixo das unhas significava mais do que qualquer coisa escrita em papel. Uma cidade esquecida, uma garagem em ruínas que antes pertencia a um homem que lhe ensinou tudo sobre motores e nada sobre a frieza do mundo. Ele reconstruiu a bancada de trabalho, consertou o telhado com chapa de metal recuperada e começou a oferecer reparos gratuitos para mães solteiras, veteranos idosos e crianças que dirigiam carros que mais tossiam do que andavam. A notícia se espalhou discretamente. Ele consertava mais do que máquinas. Ele dava às pessoas algo que ninguém lhe tinha dado ultimamente: tempo, paciência,
decência, e ele fez tudo isso com a cabeça baixa, esperando que o mundo tivesse se esquecido dele. Mas ela não havia esquecido. Meline o encontrou numa tarde de quinta-feira. Seu carro parou à beira do estacionamento rachado. Ela saiu, os saltos estalando sobre a cascalho, uma sacola de papel em uma mão e um tremor na outra. Ficou parada por um longo momento, observando-o curvado sobre o capô de um Buick enferrujado, mangas arregaçadas, braços manchados de óleo. Ele não levantou os olhos. "Luke", disse ela, sua voz incerta, suave. Ele congelou, limpou a mão lentamente em um pano, se endireitou, seus olhos se encontraram. Ninguém falou. O som de uma chave inglesa caindo no concreto à distância quebrou o silêncio. Luke olhou para ela, sem raiva, sem amargura, apenas cansado. "Você não deveria estar aqui", disse ele calmamente. "Eu tinha que te encontrar." "Tinha?" Ele assentiu. "E agora?" Ela deu um passo mais perto. "Você desapareceu. Eu pensei que fosse isso que você queria." Ela balançou a cabeça. "Não é o que eu quero." Ele exalou, colocando o pano de lado. "Você é Carrington. Você pertence a capas de revistas e pisos de mármore. Eu pertenço a um capô com um radiador quebrado." Ela piscou, afastando a umidade dos olhos. "Você realmente acha que isso é o que importa para mim?" Ele não respondeu. "Você disse que eu não deveria ter ficado em silêncio." Ela sussurrou. "Então eu não fiquei. Eu fiquei na frente do mundo inteiro e contei a verdade sobre você, sobre o que você fez, sobre o que você não fez." Ele a observou cuidadosamente, como se tivesse medo de acreditar. "Eu vi a imprensa", ele murmurou. Ela se aproximou mais uma vez. "Mas não vim aqui para falar sobre isso." "Então por quê?" Ela olhou para ele, a voz trêmula. "Porque eu preciso que você entenda uma coisa." Ele esperou. "Eu costumava achar que você me salvou de um celeiro, mas você me salvou de algo pior. O meu mundo, as mentiras, o silêncio, o conforto de não fazer nada. Você me lembrou o que significa se levantar, mesmo quando dói." Luke olhou para baixo, as mãos cerradas em punhos. "Meline." Ela tirou algo do bolso do casaco. Um pequeno anel de prata, gasto e simples, brilhando sob a luz fluorescente. "Esse era da minha mãe", disse ela, "antes das mansões, antes de o sobrenome ser uma marca. Ela o usava quando estava quebrada, apaixonada e livre." Ela pegou a mão dele. "Eu não preciso de um homem com um título. Eu não preciso de um salvador. Eu só preciso de alguém que me viu quando eu não era ninguém." Ela pressionou o anel em sua palma, os olhos cheios de lágrimas, mas a voz firme. "Eu não preciso de um herói, Luke. Eu preciso de você." Ele ficou congelado, olhando para o anel, depois para ela. E pela primeira vez em anos, ele deixou o peso cair dos ombros. Deixou-se respirar. Deixou-se acreditar. Ele a puxou gentilmente, devagar, como se ela fosse algo frágil que ele finalmente podia segurar. E ela retribuiu com a certeza que o dinheiro jamais poderia comprar. Sob um teto coberto de chapa de metal, cercados por ferrugem, poeira e coisas quebradas sendo consertadas, duas pessoas finalmente pararam de correr de seus passados, de seus medos e uma da outra. 6 meses depois, a garagem ganhou uma nova placa. Era esculpida à mão, ligeiramente desigual e manchada pelo sol e pelo tempo, mas as palavras gravadas na madeira eram claras. Hope Garage. Livre para aprender, livre para crescer. Luke estava na porta, braços cruzados, graxa nas mangas como sempre, observando 3 adolescentes discutirem sobre a melhor maneira de alinhar um caliper de freio. Meline estava encostada no balcão atrás dele, organizando ferramentas doadas, mangas arregaçadas, cabelo preso, o rosto iluminado pelo sol e pela satisfação de fazer algo que realmente importava. Começaram com nada além das ferramentas que Luke já tinha, e uma bolsa que Meline havia conseguido silenciosamente, não pelo sobrenome, mas ao apresentar o programa sob uma proposta anônima chamada Mãos para os Esquecidos.
Eles ensinaram habilidades, trocaram pneus, consertaram alternadores. Mas mais do que isso, deram aos jovens um motivo para aparecer. Jovens como Elijah, que havia sido expulso da escola por brigar, ou Mia, que morava em um abrigo há mais de um ano, ou Tyler, que quase não falava, mas sempre chegava pontualmente. Cada um deles tinha seus próprios fantasmas, e de alguma forma, Luke e Meline haviam se tornado o lugar onde esses fantasmas se aquietavam. Enquanto isso, Nathaniel Rhodes foi condenado a 12 anos de prisão federal por conspiração, manipulação de provas e obstrução da justiça. Seu império desmoronou sob o peso da verdade, e quando o veredito foi lido, Madeleine nem sequer se moveu. Estava ocupada ensinando uma garota a trocar o óleo. Uma tarde, depois de um longo dia sob o calor, Luke estava sentado nos degraus da varanda tomando chá gelado, com as botas desamarradas e empoeiradas. As crianças já haviam ido embora. A garagem estava silenciosa e o céu estava adquirindo aquele tom de laranja que só aparece no final do verão. Uma voz pequena o tirou de seus pensamentos. Sr. Luke. Ele virou-se. Era Elijah, 9 anos, olhos grandes e castanhos, um moletom enorme e tudo. Ele se aproximou lentamente, torcendo a barra da manga entre os dedos. Luke sorriu. O que houve, garoto? Elijah ficou em pé na frente dele, mexendo-se inquieto. Posso te pedir uma coisa meio estranha? Luke assentiu. Vai lá. O menino olhou para baixo. Se eu não tenho um pai, e se você não estiver muito ocupado, você poderia... talvez ser o meu? As palavras atingiram Luke mais forte do que qualquer chave inglesa já havia feito. Ele ficou parado, atordoado, com a boca levemente aberta. Olhou para Meline, que acabara de sair de dentro, segurando uma bandeja com biscoitos sobras. Ela congelou no meio do passo, os olhos se fixando nos dele, o peito subindo lentamente com o peso do momento. Ela não disse uma palavra. Não precisava. Luke colocou o chá de lado e estendeu a mão, colocando uma mão firme no ombro de Elijah. Eu não vou a lugar nenhum, disse ele suavemente. Que tal começarmos por aí? Elijah sorriu, os olhos arregalados antes de se inclinar e abraçar Luke apertado ao redor da cintura. Meline ficou parada, a mão apertando a borda da bandeja. Ela havia assistido Luke se manter firme em silêncio enquanto o mundo o mal interpretava, observando-o reconstruir vidas. Um parafuso, um pedaço de fio, uma lição por vez, observando-o nunca pedir nada em troca. E agora, sob a luz dourada da noite, vendo um pequeno garoto se agarrar a ele como se fosse o lugar mais seguro do mundo, ela soubera que escolhera o homem certo. Não porque ele usava terno, não porque tinha um nome que abria portas, mas porque, quando uma criança que não tinha nada pediu para ele ficar, ele disse sim. Mais tarde, naquela noite, enquanto limpavam a garagem juntos, Meline tirou algo do bolso de trás e puxou um pedaço de papel dobrado. O que é isso? Luke perguntou. Nossa próxima aplicação para a bolsa, ela disse sorrindo. Eu estava pensando em expandir o programa. Talvez construir uma pequena sala de aula nos fundos. Luke soltou uma risada baixa. E quem vai ensinar? Você, obviamente. Ele a olhou nos olhos. E você? Ela deu um passo à frente e tocou suavemente a parte de trás da mão dele. Eu estarei sempre aqui. Ficaram em silêncio por um momento, ouvindo o som das cicas, o ranger da placa acima, o zumbido de algo muito maior do que qualquer máquina, o ritmo de uma vida finalmente sendo vivida. Entre o cheiro de óleo e o brilho das luzes de corda, o amor havia encontrado seu lar. Era bagunçado, imperfeito, real, e exatamente o que ambos precisavam. O sol da manhã surgia lentamente no horizonte, esticando uma luz dourada sobre a estrada de cascalho da garagem que antes estava esquecida na beira da cidade. Agora, a garagem Hope pulsava com vida muito antes do início da jornada de trabalho. Luke estava na porta aberta da baia, com uma caneca de café em uma das mãos
enquanto com o outro braço segurava uma garotinha sonolenta, com cachos castanhos bagunçados e um aperto firme em seu cavalo de pelúcia. Ela bocejou contra o ombro dele, seus dedos minúsculos agarrando a gola da camisa flanela dele. Atrás dele, Meline cantava baixinho enquanto preparava as marmitas, uma para ela, uma para Luke, e uma terceira para o centro comunitário, onde ela agora se oferecia como voluntária 2 vezes por semana, conduzindo workshops para jovens mães. Ela olhou para a porta sorrindo ao ver a cena. Pai e filha envoltos na quietude de um momento que só as primeiras horas da manhã podem oferecer. Já fazia um ano completo desde o celeiro, as correntes, as mentiras, um ano desde que Luke foi preso por um crime que nunca cometeu. E Meline se levantou diante do mundo e rompeu o silêncio. Um ano desde que ambos se afastaram de tudo o que os definia e construíram algo muito melhor com suas próprias mãos. A garagem ainda consertava carros, mas agora também era um lugar seguro, uma segunda chance, um santuário. Crianças que antes eram rotuladas como problemáticas, agora passavam para varrer o chão, aprender sobre motores, contar histórias. Veteranos traziam bicicletas velhas, ficavam para tomar um café. Pais solteiros deixavam suas minivans amassadas e saíam com mais do que reparos. Saíam com esperança. A garagem não brilhava com cromado ou verniz, mas pulsava com algo real. Meline se juntou a Luke na porta, colocando o braço ao redor da cintura dele. Ela está ficando pesada, murmurou ele, ajeitando a filha no quadril. Ela está ficando forte, respondeu Meline. Eles olharam juntos para o pátio. Além do estacionamento, sob a árvore de carvalho que sombreava o canto da propriedade, uma placa de madeira se erguia orgulhosamente na terra. Um dia, ela havia sido rústica, esculpida com uma faca de bolso no silêncio de uma noite longa. Agora, estava recém-pintada, protegida com verniz, as letras em negrito. O homem certo nunca esteve perdido, apenas incompreendido. Abaixo dela, alguém havia colocado um vaso de flores. Um garoto chamado Carlos o pintou de azul e plantou girassóis. As flores se viravam com a luz, buscando o sol sem medo, assim como eles. Luke olhou para o pequeno rosto aninhado em seu pescoço, a respiração dela quente e suave. Eu nunca imaginei que a vida fosse assim, disse ele baixinho. Meline descansou a cabeça no ombro dele. Isso porque você estava correndo atrás de outra coisa. Eu estava fugindo, ele corrigiu. Até você me parar. Ela se inclinou e beijou a bochecha dele. Não, você parou quando alguém finalmente acreditou que valia a pena ficar. Ele a olhou então, os olhos suaves, firmes. Você sempre soube, ela assentiu. Mesmo antes de eu saber o seu nome. O vento passava suavemente pelas árvores. Um caminhão entrou no estacionamento, um dos voluntários acenando da janela. Outro dia logo começaria. Chaves inglesas, suor, café, conversas, talvez alguns nós nos dedos e muitas risadas. Mas por enquanto ficaram ali, parados, juntos. Sem holofotes, sem manchetes, sem armaduras. Só um homem que um dia foi quebrado e uma mulher que escolheu ver além disso. E uma criança com o sorriso dele. O fogo da mãe dela e uma vida pela frente que jamais conheceria a frieza da dúvida. Apenas o calor da verdade. Isso era o lar. Não porque fosse grandioso, mas porque era real. E assim, em um canto empoeirado de uma cidade esquecida, um simples mecânico e a filha de um bilionário provaram que o amor não precisa de riqueza. Nem a justiça sempre usa um distintivo. Às vezes, os verdadeiros heróis são aqueles que consertam motores quebrados e corações partidos, com nada além de paciência, força silenciosa e a coragem de ficar. A história deles nos lembra que a cura nem sempre acontece em hospitais e a redenção nem sempre vem de tribunais. Às vezes, começa com um único ato de bondade e, às vezes, o homem certo nunca esteve perdido, apenas esperando que alguém o visse. Se esta história te tocou, te inspirou ou te fez acreditar no poder das segundas chances, não se esqueça de se inscrever,
onde trazemos mais histórias emocionais poderosas que curam, elevam e nos lembram da humanidade que todos compartilhamos. Obrigado por assistir e lembre-se, as histórias mais extraordinárias muitas vezes começam nos lugares mais simples.